Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um novo tipo de aula, né? Nós vamos agora trabalhar com nossa física, continuando nosso módulo 7. Só que hoje nós vamos trabalhar com a aula no papel A4, tá? Essa aula que vocês vão trabalhar, eu vou mostrar para vocês os fenômenos de propagação da luz, tá bom? E vamos lá? Me acompanhe. Bom, pessoal, voltamos, né? Hoje vamos trabalhar com a questão dos princípios da propagação da luz. O que são os princípios da propagação da luz? São três princípios que anunciam como a luz se propaga no meio, tá? Como ela se comporta no meio, tá certo? Esses princípios de propagação da luz, eles são baseados em como ele se movimenta e como ele consegue desenhar os objetos no ambiente, tá certo? O primeiro princípio, nós chamamos de princípio da propagação retilínea da luz, tá? O que significa isso? Significa que a luz ela se propaga em linha reta, né? Ou melhor, ela sempre vai desenhar uma linha reta, tá bom? Princípio da independência dos raios de luz. O que é o princípio da independência dos raios de luz? Isso aqui fala que um raio de luz ele não consegue interferir na propagação do outro, tá bom? Ou melhor, isso aqui significa que um raio, tipo um raio de luz vermelha, não consegue interferir num raio de luz amarela, tá? E vice-versa. Ou melhor, se eu pegar duas fontes luminosas e cruzarem os seus raios, significa que esses dois raios vão continuar a sua propagação, tá? E o terceiro princípio? O terceiro princípio, ele fala sobre a reversibilidade da luz. O que é a reversibilidade da luz? Significa que a luz ela consegue tomar dois sentidos e duas direções, tá? Ela consegue ir e voltar, adotando sempre o mesmo caminho, tá bom? Resumindo, se você tem um ponto de reflexão da luz, tipo, eu vou desenhar aqui uma reta, isso aqui é como se fosse um espelho, tá? Por exemplo, a luz ela vai sair do objeto A. Bom, vamos supor que nós temos aqui um pontinho A e a luz vai sair, olha, e vai bater nesse espelho, tá? Então, aqui nós temos a propagação da luz nesse espelho. Esse espelho vai produzir uma reflexão desse raio de luz, tá? Vamos supor que até um ponto B, tá bom? Então, se nós tivermos um observador aqui no ponto B, o que vai acontecer? Você pode observar que esse observador vai enxergar o ponto A. Mas, se nós tivermos também um observador no ponto B e no ponto A, esse observador do ponto A vai enxergar o ponto B e o do ponto B vai enxergar o ponto A? Vai. Por que isso vai acontecer? Porque a luz ela também toma um sentido reverso, não é? Ou melhor, a luz ela também toma um sentido inverso da propagação dela. Ela vai e volta, né? Falando de maneira grosseira, tá bom? Então, esses são os três princípios de propagação da luz. A propagação retilínea, a luz se propaga em linha reta. Princípio da independência dos raios de luz, ou melhor, um feixe de luz ou um raio de luz não interfere em outro, tá certo? E o princípio da reversibilidade da luz. A luz ela consegue sofrer uma reflexão, né? Ela vai e volta, tá bom? Ela pode gerar a imagem do B para o A e a imagem de A para o observador B, tá certo? Bom, agora nós vamos agora para o segundo item, não é? Isso aqui nos dá a ideia da propagação retilínea da luz, tá certo? Professor, como assim a propagação retilínea da luz? A luz ela se propaga em linha reta, tá bom? Então, por exemplo, raios e feixes de luz, eles produzem uma propagação ao nosso olhar como se fosse uma linha luminosa, tá bom? Isso nos dá a noção do formato dos objetos, tá certo? Ou melhor, isso faz com que você perceba o formato das figuras geométricas ou o formato de certos objetos. Por exemplo, você consegue distinguir a diferença entre um triângulo, tá? E a diferença entre um quadrado, tá? Ou melhor,
figuras com formatos diferentes, você consegue percebê-las. Por quê? Porque a luz ela se propaga em linha reta, desenhando os pontos, tá? As extremidades desses objetos. Ou melhor, essa é uma das provas que a luz se propaga em linha reta, tá bom? Por exemplo, se eu tenho dois raios ou um feixe de luz saindo de uma fonte luminosa, você pode perceber que essa chama da vela ela é uma fonte luminosa. Se você lembrar da nossa aula passada, da nossa aula anterior, isso aqui é uma fonte primária, tá? Por que isso aqui é uma fonte primária? Porque na verdade ela produz a própria luz, tá bom? Ela não precisa de uma segunda fonte para produzir a própria luz, tá? Ela é uma fonte primária, ela tem luz própria, essa chama, tá bom? E a propagação dessa luz é em linha reta. Lá na frente nós vamos entender como acontece essa propagação e por que ela se propaga em linha reta, além de desenhar os objetos, tá? Além de se ter uma percepção do formato desses objetos. Nas nossas próximas aulas nós vamos entender a formação desses ângulos, como eles se formam, tá? E nós vamos entender que esses ângulos são iguais, tá bom? Também é uma prova da propagação retilínea da luz, tá bom? Bom, aqui nós temos, por exemplo, você pode observar que eu desenhei o plano, parece que é uma parede aqui, não é? Essa parede, você pode perceber que ela produz uma sombra no chão, tá bom? Se você observar bem, nós temos aqui uma sombra. Eu tenho essa parede, tá? E aqui nós temos uma sombra. Professor, como é que eu tenho a noção de perceber essa sombra? Porque a luz, ela desenha os pontos extremos desse objeto, tá? Ou melhor, formando um outro objeto no chão, ou num ponto de reflexão. Ou melhor, a luz ela se propaga novamente em linha reta. Será que a luz conseguiria desenhar esse objeto com o mesmo formato se ela se propagasse em curva, formato curvilíneo? Não, não é? Você perceberia que esse desenho aqui teria um formato diferente em relação à sombra dele, tá bom? Ou melhor, a luz se propaga em linha reta. Esse é o primeiro princípio de propagação da luz, ok? Passando para o nosso próximo princípio, nós temos o princípio de independência dos raios de luz. Professor, como é que funciona o princípio de independência dos raios de luz? É como eu citei anteriormente. Um feixe de luz ele não interfere na propagação de outro feixe de luz. Ou um raio não interfere na propagação de outro raio. Por exemplo, nós temos duas fontes luminosas aqui, tá? Nós temos a fonte 1. Bom, essa fonte 1, ela produz um raio de luz laranja, tá? E a fonte 2, essa fonte 2, ela produz um raio de luz vermelho, tá bom? Olha o que aconteceu quando os dois se cruzaram. Não houve interferência, tá? Resumindo, o feixe ou o raio de luz vermelho continuou sua propagação retilínea, e o raio de luz laranja também continuou sua propagação retilínea, provando que dois feixes de luz ou dois raios de luz não interferem na sua propagação. Tá bom? Muito simples, não é? Bom, e o terceiro? Como funciona? O terceiro tipo de propagação da luz chama de reversibilidade, como nós tínhamos trabalhado lá no comecinho da nossa explicação. Tá bom? Professor, como funciona essa reversibilidade da luz? A luz, ela consegue produzir, né? Ou ela consegue se propagar produzindo seus raios de maneira direta e inversa. Ou melhor, dois observadores conseguem se enxergar em um mesmo ponto de reflexão. Se eu tivesse duas pessoas no ponto A e uma no ponto B, uma enxergaria a outra. Por quê? Porque, na verdade, a luz que sai do ponto A, ela reflete no ponto B. E a luz que sai do ponto B, ela reflete no ponto A. Tá certo? Se você observar, é o mesmo feixe de luz. Viu? Por quê? Porque, na verdade, gera a imagem de ambos. Tá bom? Eu consigo fazer com que duas pessoas diante de um espelho se enxerguem.
tá? Uma enxergue a outra. Por quê? Porque a luz consegue ter uma propagação direta, tá? De A para B e de B para A, ok? Continuando, nós temos aqui a chamada câmara escura, tá bom? Câmara escura de orifício. O que é uma câmara escura de orifício, professor? Na verdade, ela é uma das experiências que provaram que a luz se propaga em linha reta, tá bom? E para você observar essa propagação, como é que funciona a propagação da luz quando ela entra em um pequeno orifício? Ó, aqui nós temos uma caixa, eu desenhei para vocês aqui uma espécie de caixa, tá bom? Ela está aqui de lápis. Se você observar, essa caixa, ela tem a superfície, né? Onde ela vai receber os raios de luz que provém dessa árvore, ok? Ou melhor, os primeiros raios de luzes que entram nesse orifício, eles provocam uma propagação inversa. Elas invertem o seu sentido de propagação, desenhando o objeto dentro da câmara escura de cabeça para baixo, tá? Resumindo, toda câmara escura gera uma imagem dentro dela, se tiver um orifício, tá bom? Só que essa imagem é uma imagem invertida, tá? E bem menor, lógico. Qual é a relação desse objeto? Objeto, imagem. A relação é que você pode calcular a distância entre o objeto e o orifício, tá? E você pode calcular a distância entre a imagem e o orifício, que no caso é a profundidade da nossa câmara escura, tá bom? Lembrando a todos que esse princípio da câmara escura é o princípio da câmera fotográfica. É assim que você enxerga um objeto, você enxerga tudo de cabeça para baixo. Só que o seu cérebro, ele faz essa reversão, tá bom? Então, eu denominei alguns itens aqui. Aqui nós temos o I. O I é o tamanho dessa imagem, tá bom? É o tamanho da nossa imagem. E o O é o tamanho do nosso objeto, tá certo? Tamanho do nosso objeto. Quem é o M? O M é a distância. Entre o objeto, tá? E o orifício. Ok? Essa distância aqui é a nossa letra M, tá bom? E o N é a profundidade da câmera, a distância do orifício até a imagem. Tá bom? É a profundidade da nossa câmera, tá certo? Então vamos lá. Eu quero calcular quem? Eu quero utilizar uma equação que calcule essas distâncias. Eu vou criar uma relação. Se você observar, nós temos dois triângulos, tá bom? Quem são esses dois triângulos? É o nosso triângulo menor, tá? É o nosso triângulo menor. Se você observar, nós temos um triângulo menor e nós temos outro triângulo semelhante, que é o triângulo maior. Esse triângulo maior, nós vamos criar uma relação, tá? De semelhança entre essas duas figuras. Lembrando que nós temos a altura do triângulo menor, que é o valor do M, tá certo? Que é o valor do nosso M. E o valor do nosso N, aliás, desculpa. E o valor do nosso M é a altura do nosso triângulo maior. Tá bom? Então fica como? Vamos fazer essa relação? Eu quero achar o valor da imagem, tamanho da imagem e tamanho do objeto. Eu tenho o valor do M e do N, que é a distância do objeto até o orifício, e o N é a distância da imagem até o orifício. Então nós temos essas relações. M sobre N, M sobre N
é igual a O sobre I. Tá? Eu divido o maior, o externo, pelo interno. M sobre N. Igual, e faço a mesma divisão, só que o tamanho do objeto pelo tamanho da imagem. Professor, eu posso fazer outra relação? Pode, isso aqui é uma semelhança de triângulos. Então, por exemplo, eu posso dividir os elementos externos, M sobre O, tá? M sobre O é igual a N sobre I, que são os elementos internos, tá bom? Eu posso fazer essa relação. Professor, tem uma outra relação que eu possa fazer uma comparação? Tem. Você pode perceber que isso aqui, olha, é um meio pelos extremos. Então fica M vezes I é igual a N vezes O. Tá bom? Nós também temos essa relação. Resumindo, você tem aqui uma relação para calcular o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, a distância da imagem e a distância do objeto em relação a esse orifício. É o princípio da nossa câmera escura, que também é a nossa conhecida câmera fotográfica, ou também a formação da imagem no olho humano, tá? Ou melhor, a luz ela se propaga dessa maneira para qualquer ponto de orifício, para qualquer entrada onde ela consiga reverter a propagação dela, tá bom? E vamos continuar com a nossa próxima aula resolvendo algumas questões da nossa apostila, ok? Bom, meus queridos, voltando à nossa apostila, né? Eu vou pegar aqui a página 434, tá bom? Ela não está aparecendo aqui, mas é a nossa página 434, ok? Ela mostra para vocês aqui uma experiência utilizando uma latinha, né, de alumínio, fazendo aqui, olha, um pequeno furo em um dos fundos dessa lata. Você pode perceber que a luz ela atravessou esse orifício, invertendo a sua propagação, gerando aqui, olha, a chama da vela, só que de cabeça para baixo, de maneira invertida, uma imagem totalmente invertida. Tá bom? Nesse caso aqui, a questão nos mostra essa experiência, tá? E faz algumas perguntas, no caso a letra A e a letra B, tá certo? Vamos entender como é que funciona? A letra A pergunta o seguinte: quando você aproxima a pinhole da chama da vela, o que é essa pinhole? É, na verdade, a nossa câmara de orifício, tá bom? Da vela, o que acontece com a imagem da chama da vela? E quando afasta? Tá? Bom, na alternativa da letra A, a nossa letra A nos pergunta quando você aproxima da chama, tá? E quando você afasta? Quando você aproxima, vamos colocar a nossa resposta aqui, ok? Para não manchar a apostila, vamos entender melhor. Alternativa letra A, tá bom? Quando você aproxima, tá? Quando você aproximar da vela, os raios vão se abrir, tá certo? Então, quando você aproxima, quando aproximamos, acontece um efeito. Que efeito é esse? A imagem ela vai aumentar. Tá? A imagem fica maior, tá? Nós vamos ter aqui uma abertura dessa imagem, tá bom? Professor, e se eu afastar? Se eu afastar essa vela da pinhole, o que vai acontecer? Quando nós afastamos, o que acontece? A nossa imagem, ela vai o quê? Ela vai diminuir. A imagem fica menor, tá bom? A nossa imagem vai ficar menor. Por quê?
Porque quando você afasta, os raios se fecham, tá bom? Quando esses raios se fecham, aqui na pinhole, você pode observar que a imagem aqui dentro vai diminuir, tá certo? Bom, a nossa letra B faz a seguinte pergunta. Observe novamente o esquema da câmera escura que acabamos de estudar, tá? Nós temos aqui um esquema, viu, desse desenho, tá bom? E você pode observar na sua apostila que nós temos aí um enunciado, tá bom? O que nós temos aí nesse enunciado? Ele fala assim: se a altura da chama da vela é de 2,5 centímetros, bom, se a altura dessa chama for de 2,5 centímetros, vamos colocar aqui então o valor de 2,5 centímetros, tá? E a distância do furo à vela é de 100 centímetros. Então, essa distância que nós vamos trabalhar aqui, ela é 100 centímetros, ok? E o comprimento da lata é de 20 centímetros. O comprimento é a profundidade, tá bom? Então, esse nosso comprimento aqui, ele contém 20 centímetros, tá? Qual é o valor da altura da imagem? Dica: lembre-se do teorema de Tales e dos casos de semelhança de triângulos, do que nós acabamos de falar aqui na nossa última explicação, tá bom? Bom, nesse caso aqui eu vou fazer uma relação. Eu vou fazer uma relação do triângulo menor, tá? Você pode observar que aqui nós temos um triângulozinho menor, tá bom? E aqui nós temos um triângulo maior, tá? Olha eu delineando aqui, olha. Você pode observar que nós temos um triângulo maior. E esses dois triângulos são semelhantes, ok? Então você vai fazer o seguinte: eu vou fazer a comparação dos elementos internos com os externos, tá? Fica como? Fica H sobre D, tá? Eu vou comparar a altura com a distância, tá bom? Da chama até o orifício, e vou igualar e vou dividir também. Eu vou fazer a mesma sequência. Eu dividi a altura da chama pela distância. Aqui também eu vou dividir a altura, só que da imagem da chama. Então fica Hzinho sobre Dzinho, tá bom? Aqui nós temos a nossa relação, ok? Então, como vamos fazer esse cálculo? Vamos lá. Esse cálculo fica da seguinte maneira: nós temos o valor. Professor, preciso mudar alguma unidade? Não, você não precisa mudar essa unidade, tá certo? Aí fica 2,5 sobre 100 é igual a 20, aliás, 20 não, é igual a H, né, sobre 20, tá bom? Posso cortar esses zeros? Pode. Você pode cancelar um zero do 100 com um zero do 20. Aí você vai fazer meio pelos extremos. Aí fica 10 vezes H é igual a 2,5 vezes 2, que vai dar o quê? 5. Tá bom? Então, quem vai ser o nosso H? O nosso H vai ser 5 dividido por 10. Vai dar quanto, professor? Vai dar 0,5 centímetros, tá? Significa que o tamanho da chama, tá bom? No caso, a imagem dela vai ser de meio centímetro, ok? Olha como é fácil, tá bom? Ou melhor, você resolve essa questão trabalhando com comparação de triângulos, ou melhor, semelhança de triângulos, tá certo? Pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá bom? E na próxima aula vamos trabalhar o módulo 8, já sobre as características dessa propagação da luz, tá bom? Até mais!